Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando procuro te encontrar. Só de pensar em ti sinto alívio em respirar. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando procuro te encontrar. Só de pensar em ti sinto alívio em respirar. Amigo, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje, dando prosseguimento aos nossos estudos virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, vamos refletir sobre o tema A Casa Edificada sobre a Rocha. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Vamos primeiro fazer a nossa oração, pedindo o amparo do alto. Jesus, divino amigo, Mestre e Senhor, neste momento em que procuramos refletir um pouco mais sobre o Teu Evangelho de amor, rogamos a Tua assistência para que consigamos compreender cada vez mais os Teus ensinamentos, procurando aprendê-los e gravá-los na nossa alma, aplicando-os à nossa conduta, à nossa vida diária, às nossas atitudes, de modo que eles se exteriorizem através de nós, em frutos de renovação, de exemplificação, de testemunho e de trabalho na Tua seara. Que a Tua paz, Senhor, envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja. Vamos primeiro fazer a leitura dessa passagem evangélica para nos contextualizarmos. Como dissemos, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7,
versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Trata-se de uma parábola dita por Jesus, para melhor entendimento de seus ensinamentos, do seu evangelho. Jesus muitas vezes utilizava-se de parábolas, aproveitando das coisas cotidianas daquele tempo, para que os ouvintes pudessem assimilar melhor as suas lições. Vamos procurar, então, refletir sobre esses ensinamentos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele. Jesus começa esse ensinamento. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Todo aqueles, sem exceção. Jesus falava para todos nós e ainda fala para todos nós. O seu evangelho é para todos. É para toda a humanidade. As suas palavras são para todos. Os seus ensinamentos, as suas lições, são atuais e servem para todos nós. Então, Jesus estava se referindo a todos nós. E está se referindo a todos nós. Seu evangelho é para todas as gentes. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, que escuta estas minhas palavras. Interessante que escuta. Nós, no nosso dia a dia, na nossa existência, ouvimos muitas palavras, muitas coisas, muitos burburinhos, muitos ruídos. Muitas coisas edificantes e outras muitas nem tanto.
às palavras do mundo, a nos convidar exclusivamente para os interesses imediatistas, para o terra-terra, para as coisas materiais, para os sentidos físicos, muitas vezes para as ilusões, para as fantasias. Há vários tipos de palavras. Palavras vazias, palavras ilusórias, palavras enganosas. Ouvimos na nossa vida, no nosso dia a dia, a todo momento, uma diversidade enorme de palavras. Há também palavras edificantes, há palavras construtivas, há palavras que ensinam, que orientam, que esclarecem, que edificam, que instruem. É preciso, então, que saibamos selecionar aquilo que nos interessa. De tudo o que ouvimos no nosso dia a dia, na nossa vida, a todo momento, é preciso que saibamos selecionar aquilo que nos condiz, aquilo que nos favorece em progresso, em aprendizado, em elevação, em conquistas nobres. É preciso que sempre estejamos atentos, sabendo selecionar o que ouvimos, buscando guardar, apreender aquilo que nos interessa, em termos de edificação do nosso espírito. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Que palavras são essas a que se refere Jesus? São as palavras do Cristo. Não são as palavras vazias ou ilusórias ou fantasiosas do mundo. São as palavras de nosso Mestre e Senhor. Todo aquele, pois, que escuta, escutar, ouvir com atenção, assimilar, aprender, guardar esses ensinamentos, entendendo-lhes, compreendendo-lhes o sentido profundo. Todo aquele que escuta. Mas é preciso saber escutar. Muitas vezes em nossa existência, damos ouvidos a tantas coisas, algumas úteis, algumas proveitosas, algumas edificantes, construtivas, mas também muitas vezes damos ouvido a palavras que denigrem, a palavras que atormentam,
a palavras não tão positivas, não tão sublimadas. Selecionar. Saber o que queremos, qual objetivo buscamos em nossa vida. E selecionar tudo aquilo que possa nos engrandecer. Escutar com atenção. Porque outras vezes ouvimos, mas não escutamos verdadeiramente. Ouvimos, as palavras chegam, passam, e nós não aprendemos o verdadeiro sentido das palavras nobres. Que escuta essas minhas palavras e as praticas. Quais são as palavras de Jesus? São as palavras do seu evangelho de amor. São seus ensinamentos. Mas por que é importante escutar as palavras do Cristo? Porque as palavras do Senhor são expressões da verdade. Expressam as leis de Deus. Elas são imutáveis, perenes, verdadeiras, por expressarem os ensinamentos, as leis de Deus, por serem a verdade, a expressão da verdade. Elas permanecem por todos os tempos. Não passaram. Enquanto as palavras do mundo variam de tempos em tempos, de momentos a momentos, muitas vezes se perderam no vazio das ilusões e das fantasias. As palavras do Cristo são expressões da verdade, duradouras. Então, todo aquele que escuta as minhas palavras, que escuta, que ouve com atenção, que assimila os ensinamentos de Jesus, consoantes com as leis de Deus, é dessas palavras que precisamos guardar em nossa intimidade. Porque as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, o seu evangelho, são um roteiro seguro para a nossa redenção espiritual, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento íntimo espiritual. Então são dessas palavras que precisamos. Mas precisamos não apenas ouvir, não apenas escutar, mas principalmente praticar. Porque aqui Jesus diz, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. O Evangelho está há mais de 2 milênios. Ouvimos as palavras de Jesus desde milênios. Todos nós já ouvimos do Evangelho. Todos nós
Em nossa caminhada evolutiva, por várias vezes ouvimos e muitas vezes estudamos o Evangelho. É importante conhecer, mas não basta conhecer. É imprescindível praticar. Não adianta apenas escutar Jesus, ouvir, estudar as suas lições. Se não praticamos, de nada nos serve. Então é imperiosa a prática do Evangelho. Escutar, assimilar, guardar em nosso íntimo, mas, acima de tudo, transformar em ação, em conduta, em vivência. Aplicar a nossa vida. Às vezes queremos aplicar a vida do próximo, mas é imprescindível que reconheçamos que precisamos aplicar o Evangelho, as lições do Cristo, a nós mesmos, a nossa intimidade, a nossa conduta diária, a nossa postura de vida, moldando nossos sentimentos, nossos pensamentos e atos nos padrões do Evangelho de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Assemelhado-ei, compararei. Jesus, de forma didática, fazendo a comparação dos seus ensinamentos e da vivência desses ensinamentos ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Homem prudente, seguro, cauteloso, na vida, em termos de comportamentos. Vemos homens prudentes, seguros, cautelosos, que adotam uma postura e uma conduta serena, firme, e em consonância com a sua consciência e com as leis de Deus. E aqueles loucos e insensatos homens que, não obstante, conheçam a verdade, conheçam o Evangelho, os negligenciam. Não os praticam. Outros até que se utilizam das palavras do Cristo para satisfações pessoais, egoísticas, para caprichos imediatos, mundanos, materialistas. É interessante que Jesus compara o homem, todos nós, aqueles que escutam as suas palavras e as práticas, ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
edificar a casa sobre a rocha. Que comparação profunda e interessante. Em termos físicos, o homem prudente que edifica uma casa na terra faz o seu planejamento, escolhe, busca, adquire os materiais necessários e seguros para a construção dessa casa. Prepara o terreno, escolhe o terreno. E para que essa casa física possa albergá-lo com segurança, e a sua família, é necessário formar os seus alicerces com os materiais seguros para levantá-la. Formar os seus alicerces e ir edificando-a desde o início, com segurança, para que ela não seja derribada. Edificar a casa. Todos os homens sensatos e prudentes sabem que para edificar uma casa física é preciso utilizar os materiais e os componentes adequados. Mas aqui Jesus está falando de uma outra casa, da casa espiritual, da casa da intimidade da alma. E aqui ele nos fala em edificar essa casa sobre a rocha. Edificar a casa espiritual, a nossa casa espiritual, sobre a rocha, sobre um piso seguro, sobre uma base sólida. Edificar essa casa sobre a rocha. Entendemos que aqui se fala de evolução, de conquistas espirituais, que são gradativas, mas devem ser firmes, permanentes e contínuas, e perseverantes. Então, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, todo aquele que escuta o meu evangelho, que ouve o meu evangelho, que assimila os meus ensinamentos e, sobretudo, os pratica, ele se assemelha ao homem prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificação espiritual. Edificar sobre a rocha de modo seguro e adequado. Essa é a meta do nosso progresso espiritual, da nossa evolução. Como dissemos, é gradativo. É conquistado passo a passo.
dia a dia, existência a existência. Mas deve ser uma edificação sólida, firme e permanente. É uma construção ao longo das reencarnações. Porque ninguém consegue edificar toda essa casa, essa conquista espiritual, plenamente, de um momento para outro, ou em apenas uma existência. Mas não é por isso que vamos deixar para depois. É preciso começar, e começar já. Isso é inadiável. Começar a edificar a nossa casa espiritual em bases sólidas e seguras, onde os fundamentos estão no Evangelho, edificando passo a passo, degrau a degrau. E isso se dá através de várias existências seguidas, reencarnação após reencarnação. Mas que não percamos tempo, que não deixemos para depois, que não deixemos para um outro momento, para uma outra vida, para uma outra existência, para uma outra reencarnação. Porque para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, para a paz íntima, a paz da nossa consciência, temos que já estar edificando essa casa espiritual sobre a rocha, sobre uma base sólida, fundamentada no Evangelho do Cristo, através de boas ações, através de uma conduta equilibrada, através de uma permanente transformação espiritual e transformação moral. Vencendo dia a dia, passo a passo, o homem velho que ainda habita em nós, simbolizado pelas nossas imperfeições, pelas nossas tendências negativas, pelos nossos enganos, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros. E transformando esse homem velho num homem novo, fruto do esforço permanente no aprendizado, na assimilação e na vivência paulatina, mas crescente do Evangelho do Cristo. Essa edificação, como dissemos, é uma conquista dos tempos, mas que tem que ser começada imediatamente. Não podemos perder mais tempo. As lições do Cristo já estão aqui desde milênios. E quantas existências perdemos, não dando ouvidos, ou bons ouvidos, às palavras do Senhor. Quantos e quantos erros cometemos, negligenciando o chamamento do alto, negligenciando as lições de Jesus, por focarmos exclusivamente no terra-terra, nas coisas do mundo, em detrimento dos valores espirituais. Então é preciso edificar. Esforço permanente e construtivo no bem.
piso seguro, então, dessa edificação são os fundamentos inabaláveis do Cristo. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E desceu a chuva. A chuva no sentido de descer até a terra. Traz consigo valores preciosos para a germinação, para a alimentação, para a sustentação da vida. Essa chuva, ou a chuva, é fundamental no seu aspecto físico para a sobrevivência do mundo dos seres. Não podemos ficar sem a chuva. Mas a chuva, quando escassa, ou quando escasseia, produz carências. E há também aquelas chuvas tórridas, as tempestades, que causam destruição. Busquemos, então, o sentido espiritual dessas palavras do Cristo. Desceu a chuva. Pode ser a chuva de bênçãos, de oportunidades, de recursos para o engrandecimento do espírito. Mas essa chuva, quando se torna tempestuosa, em termos espirituais, simboliza aqueles momentos de aferição de valores. São aqueles momentos, situações que exigem vigilância, cuidado, diligência e testemunho. As chuvas torrenciais em sentido espiritual podem simbolizar para nós os momentos de testemunho, de provas, que aferem o nosso aprendizado, desculpa, que aferem se estamos realmente firmes na edificação de nossa casa espiritual. Interessante. Desceu a chuva. A chuva vem de cima. A atuação das leis divinas. Aferindo o nosso aprendizado, os nossos valores.
as nossas conquistas. E para isso é preciso que essa casa espiritual esteja firme na base sólida do Evangelho. Aqueles momentos muitas vezes mais difíceis, mais ásperos, em que somos chamados a dar o testemunho daquilo do que já ouvimos, que já aprendemos. Dar o testemunho do nosso valor cristão. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos. Os rios servem de condutor das águas. Se das chuvas descem para a terra as águas, das oportunidades, dos recursos necessários à vida. Os rios são os canalizadores e condutores dessas águas, disseminando-as em vários locais. Mas esses rios também algumas vezes se mostram secos ou com pouca água, trazendo carências em termos de produção, de germinação, de alimentação. Outras vezes esses rios podem transbordar, devastando as margens e causando destruição. Então, esses rios, em termos espirituais, podem ser consideradas aquelas correntes condutoras dos recursos espirituais. Aquelas correntes condutoras que espalham as oportunidades, os recursos. E que muitas vezes impactam a nossa vida e a vida do nosso próximo. Quando transbordam ou quando secam, trazem momentos de dificuldade, de aspereza, de perturbação. Então, em termos espirituais, nós entendemos que esses rios, e correram rios, que esses rios que correm, são os impactos dos acontecimentos em nossa vida, dos diversos acontecimentos. São os impactos que os diversos acontecimentos e circunstâncias de nossa vida afetam em nós. Testando também muitas vezes nossas resistências morais, nossas resistências espirituais. No momento em que escasseiam as águas, o que eles transbordam, gerando dificuldades
eles testam as resistências do nosso espírito e a firmeza da nossa casa espiritual. E assopraram os ventos. Ventos também há diversos tipos. Há momentos dos ventos brandos, dos ventos agradáveis, da calmaria, da bonança. Mas há também aqueles ventos mais tórridos, tempestuosos também. Aquelas ventanias tempestuosas que muitas vezes arrasam, que muitas vezes derrubam, que muitas vezes desanimam, que perturbam. Há os ventos renovadores das ideias, dos costumes, das experiências. Há diversos tipos de ventos. Os ventos das linhas sugestivas, das ideias diversificadas que surgem à nossa volta e muitas vezes à nossa mente, das sugestões, as sugestões do mundo, as sugestões de toda a natureza, algumas edificantes, boas e outras negativas, enfermiças, exigindo de nós o exercício da razão, da lógica, do bom senso, selecionando quais ideias, quais sugestões, quais convites nos convém. Porque no mundo sobram convites, sugestões e ideias, nem sempre positivas. Os ventos das teorias vazias, das ideologias que nada constroem de bom. Os ventos dos convites ao erro. Os ventos das sugestões em desequilíbrio. É preciso aí estar atento, selecionar, estar vigilante e selecionar de todas as ventanias e de todos os ventos, apenas aqueles que nos condiz. As ideias renovadoras que aprimoram a alma. Os ventos que transformam no bem. Selecionar os ventos das boas sugestões que nos aprimoram,
e que nos elevam. Então, nesses ventos, nós vemos os diversos tipos de acontecimentos e pressões de diversos tipos, nos chamando para vários lugares e nos convidando a diversas atitudes. Seleção, vigilância. Interessante que as tempestades que esses rios caudalosos que muitas vezes transbordam e escasseiam, que esses ventos tempestuosos estão dentro de nós mesmos. Temos as tempestades de águas e de ventos que vêm de fora, que a vida nos traz nas diversas circunstâncias da vida. Mas principalmente temos as tempestades íntimas, as ventanias arrasadoras das nossas paixões, dos nossos vícios, das nossas imperfeições e das nossas tendências negativas. E é preciso estar vigilante para que não voltemos a recapitular nos mesmos erros e que não venhamos a cair novamente nos mesmos pontos, para que não nos prendamos ao passado enganoso, mas sim construamos um futuro melhor. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Não, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. O combate vem de todos os lados. Quando a criatura busca aprimorar-se, busca evangelizar-se, busca o bom caminho, transformando-se e renovando-se moralmente, sempre há o combate das trevas, o combate daqueles que não querem o nosso soerguimento moral e espiritual. Mas há também o combate íntimo, dos conflitos interiores, o combate do homem velho contra o homem novo, o combate das cristalizações no erro contra as conquistas novas e espirituais. Esse é o maior combate, o combate íntimo. Mas se a nossa casa está edificada sobre a rocha, na base fecunda e sólida do Evangelho, e se nós aplicamos as palavras de Cristo a nós mesmos e a nossa conduta, nós vamos nos fortalecendo na ação no bem. E fortalecendo-nos na ação no bem, vamos renovando o nosso interior e transformando o homem novo, o homem velho em homem novo. E com isso, as tendências negativas já não conseguem vencer.
Porque a base do Evangelho é a base segura, desde que é aplicada à conduta diária. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um insensato que edificou a casa sobre a areia. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A palavra de Jesus, o seu Evangelho, permanece vivo, a ecoar em todos os séculos, em todos os milênios. Permanecem vivas as palavras do Cristo, porque expressam a verdade, expressam as leis de Deus. Agora, a assimilação varia de acordo com o aprendiz. A assimilação dessas palavras varia conforme o esforço, a disposição e o interesse do aprendiz. Essa assimilação, como dissemos, se dá gradativamente. E como dissemos, as palavras do Cristo permanecem vivas. O Evangelho do Senhor permanece atual. E vida após vida, existência após existência, há milênios, somos chamados repetidamente ao aprendizado, à assimilação e à prática. Mas muitas vezes negligenciamos essas oportunidades, esses chamamentos. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre. E quantos há que conhecem o Evangelho e mesmo que pregam o Evangelho, mas não aplicam o Evangelho à sua conduta, à sua vida. Não basta conhecer. Não basta saber. É preciso vivenciar. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. O conhecimento implica em responsabilidade. O conhecimento do Evangelho, das palavras do Cristo, acarretam responsabilidade por aquilo que conhecemos e sabemos. Não podemos mais alegar desconhecimento do Evangelho. Porque conhecemos. E muitas vezes, em muitas existências, enfileiramos entre aqueles que pregaram, mas não cumpriram. E o conhecimento acarreta responsabilidade pelos atos. E o conhecimento do Evangelho, o roteiro seguro para a salvação de nossas almas, implica responsabilidade. Por isso, se conhecemos e não vivenciamos, se conhecemos o Evangelho e não aplicamos a nossa conduta,
a nossa vida íntima, a nossa responsabilidade é ainda maior. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Insensato por quê? Insensato porque conhece e não pratica, o que agrava a sua condição, o que agrava a responsabilidade de seus atos. Insensato porque se conhece e não vivencia e não pratica. Ele está acumulando erros, equívocos, que retornarão em forma de maiores dificuldades e maiores dores e maiores sofrimentos. Porque se conhecemos o Evangelho e não praticamos, se não praticamos o Evangelho, estamos agindo em desconformidade com as leis de Deus e com as palavras do Cristo. E agindo em desconformidade com as leis de Deus e as palavras do Cristo, estamos incorrendo em quedas. E em quedas que complicarão o nosso amanhã, o nosso hoje e o nosso amanhã, retornando em forma de resgates, de expiações, de dores e sofrimentos mais ásperos, até que nos despertemos e busquemos o caminho do bem. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Quantas vezes ficamos no plano periférico? Conhecemos por conhecer, ouvimos por ouvir, mas não aprendemos a sua essência na vivência prática. São os campos movediços ou os terrenos movediços das construções relativas e transitórias do mundo, das ilusões, das convenções materialistas, em que complicamos a nossa existência, atolando muitas vezes em quedas cada vez maiores, em erros cada vez mais graves. Por isso a insensatez. Porque essa insensatez resultará em sofrimentos maiores. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Rios e ventos. Tempestades, dificuldades, sugestões negativas que colhemos e cultivamos, que combatem a casa da edificação espiritual. É o passado falando mais alto.
É o inconsciente predominando em nossa vida. São os erros calamitosos do pretérito sombrio, permanecendo vivos e atuantes em nossa alma, combatendo a edificação do espírito e prendendo-nos e aprisionando-nos na retaguarda dos erros, derribando as tentativas de edificação da casa espiritual. São as imperfeições, as tendências negativas, as ilusões e fantasias dominando o nosso íntimo, o nosso ser, impedindo-nos ou dificultando-nos a conquista de novos valores. E foi grande a sua queda. Rios e ventos, correntes mentais e emoções, exigindo vigilância. E foi grande a sua queda. Porque sem base sólida. Porque feita em terrenos movediços e enganosos, em que nos afundamos mais e mais no charco dos equívocos, dos enganos e dos erros, exigindo depois um esforço mais contundente, uma caminhada mais áspera e dolorosa para o retorno ao equilíbrio e ao bom caminho. Essa foi, então, a nossa reflexão de hoje, singela e humilde. Agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão. E pedimos ao nosso Mestre Senhor que nos fortaleça na nossa caminhada evolutiva, ajudando-nos a focalizarmos as conquistas espirituais com perseverança, com determinação, erguendo a casa da edificação espiritual na rocha firme do Evangelho, em busca da redenção de nós mesmos. Que assim seja.